Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Andresa Águida e eu estou aqui hoje através do Albinismo em Foco. Nós vamos trazer aqui uma pessoa muito especial. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou chamá-la. Só um instantinho. Só um instantinho que vocês já vão saber, apesar que vocês já sabem. Chamei a nossa convidada de hoje, que vai estar falando um pouco com vocês aqui. E aí, foi? Tudo certo? Pronto, estamos aí, estamos com ela, gente. Peraí. Boa noite, Daiane. Boa tarde aqui no Brasil, André. Boa tarde. Aqui no Brasil, boa tarde, mas boa noite também. Sim, uma boa tarde e uma boa noite, gente. Hoje estamos aqui com a Daiane, ou a Dai, como ela diz que gosta, né? Ela tem 19 anos, é uma estudante universitária, ela faz faculdade de Ciência e Tecnologia na UFABC, ela é do ABC Paulista de Diadema. Ela diz que trabalha num grupo de pesquisa, é apaixonada pelas artes também, porque gosta de pintar, desenhar, dançar. Ela vai contar um pouco pra gente aí. E vamos lá, né? Vamos começar. Quem é Daiane? Difícil, hein? Já começou com uma pergunta muito filosófica, né? Digamos assim. Mas eu acho que eu sou um pouquinho de tudo, sabe? Cada momento uma coisinha, mas eu sou... no geral, uma pessoa muito tranquila, bastante divertida, brincalhona, não sei, sabe? Eu acho que um pouquinho de tudo mesmo. Muito bem. Gente, olha, vocês vão colocar os comentários. A gente tem um pouco de dificuldade para enxergar, porque como eu digo, sempre, né, no geral as pessoas com não têm a baixa visão, mas assim, a live eu vou gravar ela e vamos ter acesso às perguntas, aos comentários, faremos posteriores agradecimentos e agradecemos a todos que estão aí com a gente. Ô, Daiane, eu queria que você falasse um pouco da sua infância, né, da sua juventude, tanto dentro do contexto escolar, dentro do contexto familiar, como era essa questão do albinismo, tanto dentro da sua família, no colégio, e para você mesmo, né? Como que foi essa sua trajetória na infância? Então, de certa forma eu descobri que eu era uma pessoa com albinismo bem cedo, né? Eu tinha 2 anos de idade, a gente descobriu através do oftalmologista. E aí desde muito cedo começou, desculpa o barulho, essa trajetória, né? De hospital, oftalmologista, dermatologista, médico, usar tampão para aumentar a visão. Então, assim, a minha mãe fala que eu sempre fui um bebê muito quietinho, que eu tinha umas manias, assim, diferentes já desde cedo, que, por exemplo, eu engatinhava com uma perna só, uma perna no chão, e a outra eu deixava ela mais levantada. Então, minha mãe fala que eu engatinhava e os joelhos só ficavam nos joelhos sujos, muito limpinho, né? E aí, só que nossa, eu era muito bagunceira. Eu era quietinha, mais ou menos, mas quando eu fazia bagunça, era daquele jeito, né? Então, foi bastante assim, através dessas pequenas manias, entre aspas, que eu tive, que eles foram percebendo, né, a questão do albinismo. Mas aí, eu gostava muito de ver desenho, ouvir música, principalmente desde muito pequenininha, né. Eu prestava atenção, minha mãe falava que conversava, eu prestava atenção, eu ficava procurando a voz, mas não olhava para as pessoas, né. Então, quando eu nasci, eu tinha uma qualidade visual muito, muito baixa. Que aí, com o acompanhamento no oftalmologista, isso foi melhorando aos poucos. Hoje em dia, eles falam que eu tenho uma visão ótima. Assim, pra mim não é ótimo, mas acho que é suficiente, né? E aí, você chegou a fazer na sua infância, assim, de recursos, né? Você falou do tampão, explica um pouco mais. Que seria, para quem não conhece, a estimulação visual, né? Hoje a galera da nova geração tem acesso a isso. E eu não tive estimulação visual, por exemplo. Meus pais não tinham a menor ideia disso.
isso, mas enfim. Então, pelo que eu me lembro, né? Minha mãe acho que é mais profissional para falar sobre isso. Mas pelo que eu me lembro, foi mais a troca de óculos. Eu comecei a usar óculos com 2 anos também. E o som tampão, foi o estímulo visual. Que aí eles tampavam o olho, e aí ficava o dia inteiro com o tampão. Aí depois trocava o outro olho para ir estimulando os olhos individualmente, né? A minha mãe falava que eu não gostava, eu lembro de não gostar, de odiar, também por causa do estrabismo, né, que é o tremor do olho. Então era uma forma de diminuir esse estágio no caso. E aí minha mãe falava que eu não gostava, que eu queria tirar. E aí quando eu fui pra escola, que foi com cerca de 4 ou 5 anos, aí eles diminuíram os do tampão para evitar o bullying, né? Mas nesse comecinho eu não lembro exatamente muita coisa, né? Eu lembro eu sempre gostei muito de escola, sempre gostei muito de estudar. Então, antes mesmo de ir pra escola, eu já brincava de escolinha, já brincava de desenhar. Então, sempre foi uma coisa muito que eu sempre gostei, sempre partiu de mim, né? Isso da escola. E aí eu lembro que nos primeiros anos eu sempre achei tranquilo, né? Porque pra escola, que atualmente eu parecido com o prezinho, era mais brincadeira, começo de alfabetização, né? Aprender a ler. E aí eu fiz 2 anos nesse prezinho, porque antigamente a gente tinha que ir pra escola no primeiro ano com 7 anos, e eu sou de outubro. Então eu fiz 2 anos de prezinho. E aí no segundo ano de prezinho que começou realmente a alfabetização, eu lembro que eu fui a primeira aluna da minha sala a aprender a ler, mesmo com a baixa visão, né? E eu não lembro exatamente da questão do quadro, né? Da lousa. Não, mas você pode ir avançando para os outros anos, assim, o que você lembrar, né? Assim, os desafios que você enfrentou na escola, assim. E as superações também, eu acho que você pode ir já fazendo um link com elas também. Tá. Então, aí esses primeiros anos foram bem tranquilos, né? E aí no primeiro ano do ensino fundamental 1, eu fui para uma escola e eles não souberam atender as minhas necessidades. Eu acho que também porque a minha mãe também não tinha esse conhecimento, né? Do que realmente são as necessidades de uma pessoa com deficiência, no nosso caso. E aí meio que... Então, nunca foi exigido entre aspas, tratamento diferente. Então, nesse primeiro ano, eu não consegui acompanhar muito bem, porque os professores, eles escreviam na lousa, e aí eu lembro que eu sentava no chão para copiar, e aí sempre foi isso, sabe? Não tinha material ampliado, não tinha auxiliar na sala. E aí foi quando eu comecei a querer deixar de ir pra escola. Eu que sempre fui uma pessoa que sempre não faltava de jeito nenhum. Eu faltava pra ir nas consultas e depois eu ia pra escola. E aí eu comecei a faltar, eu comecei a não querer ir. E aí foi quando veio o bullying, né? Que foi Isso você tinha quantos anos? 6 ou 7 anos. 6, 7, 8 anos, por aí. E aí veio o bullying, que era uma escola estadual na época, então tinha crianças de várias idades. Então eu lembro que assim, não era só um bullying, não era só piada, não era só apelido. Então eles vinham pra cima de mim, me empurravam. Então foi assim, uma coisa bem complicada. E aí quando a minha mãe percebeu que isso estava acontecendo, ela me mudou para uma escola em São Bernardo, né, que é aqui do lado. E era uma escola municipal e era uma escola com a proposta de inclusão. Então foi uma escola maravilhosa. A gente tinha bastante crianças com algum tipo de deficiência. Então na minha sala mesmo tinha um garotinho surdo e ele tinha um auxiliar. E aí essa auxiliar também me auxiliava, mas foi bem tranquilo, né? E quando eu cheguei nessa escola, que eu percebi o quanto, entre aspas, eu estava atrasada, mas aí eles me receberam muito bem, tiveram mais cuidado, tiveram um pouco mais de compreensão. Então foi aí que eu desenvolvi muito, aprendi a escrever mais, aprendi a ler. Sempre foi uma coisa que eu tive muita dificuldade, né? Porque, querendo ou não, quando o professor vai pra lousa, ele só vai, escreve um monte de coisa e a gente que se vire. Só que não é bem assim no caso da pessoa com deficiência, porque a gente não consegue acompanhar tudo exatamente como os professores eles querem que a gente acompanhe. Então foi um processo que aí eu tive esse maior cuidado, maior
Os professores, eles eram um pouco mais, entre aspas, capacitados, realmente. E foi que eu passei os 4 anos, né? Primeira a 4ª série. E foi um momento muito bom na minha vida. Foi que a deficiência visual, que eu ainda não compreendia, ela realmente não era um problema pra mim. As crianças me respeitavam muito. Nossa, eu nunca... Foi um dos momentos que eu fui mais bem tratada. Não tinha essa questão do bullying, né? Então o pessoal era um pessoal bem diferente, né? E aí depois que a gente vai pro ensino fundamental, que as coisas complicam um pouquinho, mas também foi bem tranquilo. Só que assim, são bastante processos, né? Que nem... eu lembro de ser uma criança que, assim, na minha época já, né? As crianças, elas já são as crianças de ficar dentro de casa, de não poder brincar na rua, porque é mais perigoso. Mas Sim, ainda tinham as crianças que brincavam na rua e eu não podia brincar, porque a minha mãe tinha medo porque eu não enxergava. Questão do sol também, né? Que é uma coisa que, pra mim, como criança, sempre foi um problema, porque eu queria fazer tudo. Eu queria brincar no sol, eu queria jogar bola, mas eu não podia ficar na rua. E tinha a questão de, né, se machucar e a pele ser mais sensível. Mas, assim, o que eu conseguia fazer, brincar sozinha dentro de casa, eu brincava, né? Então, eu sempre gostei muito de andar de bicicleta. Então, eu aprendi a andar de bicicleta sozinha. Minha mãe falava que eu me machucava muito, porque como eu não enxergava, eu parava só na parede. Então, o freio não existia, o freio era a parede, mas eu aprendi a andar de bicicleta sozinha. E aí, eu lembro que quando eu era pequena, desde muito pequenininha mesmo, né? Principalmente por causa dessa questão de crescer em hospitais, crescer com médicos e também por causa das outras crianças, desde muito pequena eu sabia explicar o que era, por que eu era albina, por que eu era mais branquinha, né? Que hoje em dia na escola aconteciam essas perguntas? As crianças perguntavam? Aconteciam muito, muito, né? E assim, às vezes nem só crianças. Às vezes era uma criancinha de 7, 8 anos explicando para um adulto o que era melanina. Então, eu tinha que falar, eu falava, né? Não é porque eu sou branquinha, porque eu não tenho melanina, que é uma coisinha que a pele produz, e aí a gente tem cor, mas eu não tenho. E aí era uma... E como que seus pais lidavam? Eu sabia compreender o que era muito cedo, né? Então, eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu tive computador, quando foi com uns 11 anos, eu já pesquisava. E foi aí que eu comecei um processo, né, completamente diferente na minha vida. Porque antes o albinismo se restringia a mim. Eu era uma pessoa albina, eu tinha que passar protetor solar. E aí, quando a gente teve o acesso à internet, que eu fui e descobri um mundo maravilhoso de outras pessoas que também eram albinas, né? Mas porque aí, essa questão do protetor solar, como? Só o meu tio-avô é albino. E eu fui descobrir isso depois de muito, muito tempo, né? Então, eu nunca tive contato com ele. Então, sou exclusiva até o presente momento. E aí, com a internet, foi quando teve o Orkut, né? E aí eu comecei a conhecer a galera, né, o pessoal albino. Tem gente que eu encontro hoje, assim, no Facebook, e eu falo, nossa, eu te conheço há anos. E são pessoas que, assim, quando você começa a perceber que você não tá sozinho, que você tem essa percepção de, olha, não sou só eu que passo por isso, né? Tem mais de mim no mundo. Você entende que, assim, querendo ou não, a gente tem uma solidão, né? Mas a gente não se sente tão só, a gente percebe que tem mais pessoas passando pelas coisas que a gente passou. E foi maravilhoso isso, né? Eu nunca cheguei a ter muito contato com as pessoas albinas. Isso começou pra mim ano passado. Mas a gente sempre encontrava uma pessoa ou outra na rua. E era engraçado, porque eu era pequenininha, eu entendia que eu era albina. E aí eu comecei a entender que as outras pessoas também podiam ter albinismo. E aí era bem legal, porque eu olhava e falava, uau, tem mais pessoas de mim no mundo. E aí sempre foi isso, né? E aí crescendo com dermatologistas, entendendo esses processos. Então o albinismo foi uma coisa que eu compreendi muito cedo, bem cedo mesmo. E aí eu lembro que eu era pequena e eu ficava me perguntando o seguinte, será que algum dia eles vão inventar uma injeção de melanina
E aí eu vou tomar essa injeção e aí eu vou começar a ter cor. E aí eu vou poder ir pra praia, e aí eu vou poder brincar no sol. E aí eu vou poder sair e brincar igual as outras crianças. Meu cabelo não vai ser mais tão claro, minha pele vai escurecer. Eu era muito pequena, né? Eu nem tinha noção das coisas. Eu acho que foi por isso que eu sempre tive um pé, assim, pra dentro da ciência e da biologia. Porque, assim, desde muito pequena eu decidi que era o que eu queria fazer da minha vida, né? Eu nem entendi o que era a função de uma bióloga, mas eu falava que eu ia ser bióloga. Não sabia o que era, não fazia ideia do que era uma bióloga, mas eu queria ser aquilo, eu queria fazer aquilo porque eu pensava que quando eu crescesse eu poderia inventar uma injeção que ia me dar cor, que ia me dar melanina, né? E aí foi uma infância bem tranquila, apesar dos acasos, né? Passar por esse processo eu acho que me amadureceu bastante para entender que eu ia levar a minha vida como uma pessoa com albinismo, que eu ia ter alguns equívocos, que eu ia passar a minha vida inteira tendo que fazer algum acompanhamento, que eu ia ter que estar no hospital uma vez ou outra, e aí que eu tinha que tomar mais cuidado. Mas aí vem a adolescência, e na adolescência a gente fica rebelde, a gente quer fazer tudo que a mãe fala que não pode, né? E aí foi quando começa aquelas questões, né, de você se olha no espelho e é mais complicado olhar, né? De você falar, putz, né, eu não sou igual às outras pessoas. Mesmo que eu tenha entendido muito cedo que eu nunca seria igual às outras pessoas, e hoje eu entendo que ninguém é igual, na cabeça de um adolescente é complicado, né? Você olha e fala, nossa, o mundo só tem eu tô sozinho. Mas ainda da mesma forma foi muito tranquilo. Eu acho que eu não passei pelas crises existenciais da adolescência. Eu passei pela rebeldia. Eu queria andar de skate e a minha mãe não deixava, né? Porque não enxergo nada. Assim, enxergo, mas não enxergo o suficiente para ficar me arriscando na minha vida radical. E aí, minha mãe não deixava. Hoje em dia, eu agradeço a Deus por ela não ter deixado. Porque se você tem noção do que é uma queimadura de asfalto, você fala, graças a Deus, que eu não me envolvi com isso. Mas eu sempre gostei, né, de tudo que fosse arriscado. Então, eu sempre gostei muito de andar de bicicleta, né, como eu comentei no começo. E aí, quando eu tinha uns 14 anos por aí, a minha irmã tinha 5 aninhos mais ou menos, e aí foi quando eu comecei a andar de bicicleta na rua, e a gente morava numa ladeira. Então, assim, era eu descendo de bicicleta a ladeira abaixo e todo mundo desesperado, porque ela não vai ver o carro, ela vai se machucar. E sempre fui muito independente, então, assim, o pessoal gritando e eu não tava nem aí. E aí foi quando a minha irmãzinha começou a crescer, né, e ela também queria andar de bicicleta. E aí eu não só me arriscava, mas também eu andava de bicicleta ladeira abaixo e tinha que levar ela junto. Mas, assim, eu sempre cuidei muito bem dela, né? Ela não é albina, ela é uma criança... Eu sempre fui uma criança muito tranquila, né? Ela sempre estava ali comigo, então... ela sempre foi uma criança bem tranquila, a gente brincava bastante, eu sempre cuidei muito bem dela, né? E aí eu carregava ela pra todo lado, de bicicleta, e sempre foi tranquila. Hoje em dia ela é, como a gente costuma falar, ela é minha guia, né? Ela tem 10 anos, vai fazer 11, eu tenho 19. E aí ela não entende muita coisa, né? Ela não entende porque às vezes eu não quero levar ela pra algum lugar. Mas eu explico, Giovana, acontece que eu tô indo pra um lugar que eu não conheço, e aí eu não enxergo. Então eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dela. Então, assim, quando eu vou pra um lugar que eu não conheço, eu evito levar ela, e ela demora um pouco pra entender essas coisas, né? Mas ela sempre foi muito companheira comigo, então, assim, a minha mãe sempre explicou pra ela desde cedo que eu não enxergava bem, então que ela ia sempre estar comigo. Então, Giovana, que ônibus é esse? Ah, é esse ônibus. Ah, então é esse ônibus, vamos pegar o ônibus. Então ela sempre esteve comigo, né? Então a Giovana foi muito importante na minha vida desde que... Por esses processos, né, de independência também, né? E aí, passando agora pela adolescência, né? E aí foi adolescência, terminando o ensino fundamental 2. E aí, mas deu uma revolução na minha cabeça. Você me escuta bem aqui? Foi quando eu comecei a ter um entendimento diferente
frente das coisas, né? Tem muita coisa que aconteceu a minha vida inteira que eu só fui entender quando eu cheguei no ensino médio. E aí foi quando, por exemplo, o ensino médio que eu fiz foi em ETEC. Então a gente faz o vestibulinho, passa e concorre à vaga lá, né? E aí, quando eu cheguei na ETEC, no primeiro dia de aula, a Silmara, que era a coordenadora, eu acho, na época, ela virou pra mim e falou assim, tem um laudo aqui falando que você tem deficiência visual. Como que a gente pode fazer para te ajudar? E aí eu falei assim, deficiente visual? Como assim? O que está acontecendo? Como assim me ajudar? Porque a vida inteira, exceto nos primeiros anos de escola, eu tinha que me virar. Então, eu me virava. Eu lembro que no Fundamental 2, eu sempre sentei na frente, né? Para poder enxergar a lousa. E aí, os meus amigos começaram a se mudar e sentar na frente junto comigo. E aí eu tinha bastante liberdade, eu conseguia enxergar a lousa, eu conseguia acompanhar. E aí, foi passando o ano, a gente vai ficando mais rebelde, o pessoal foi sentar no fundo. E eu também queria sentar no fundo com os meus amigos, né? Embora eu não enxergasse, eu queria sentar no fundo. E aí foi quando os meus amigos, eles começaram a ditar pra mim, porque eu não ia enxergar. Então, ou eles copiavam no meu caderno, ou eles ditavam o que estava na lousa. Então, eu sempre acompanhei muito bem, eu sempre fui uma aluna muito boa, né? Então, o pessoal sempre me ajudou bastante. Eu sempre tive amigos que foram muito compreensíveis. E aí, quando eu cheguei no ensino médio também foi assim. Mesmo que tenha sido um choque no começo, porque eu não... Às vezes ainda acho que não entendo exatamente o que é a questão da deficiência visual. Até hoje ainda tenho muitas coisas a compreender, né? E aí foi quando a Samara veio conversar comigo e ela perguntou como que a gente pode fazer para te ajudar. E eu respondi, eu sei me virar, porque eu não sabia responder essa pergunta, sabe? Você olha e você fala assim, como assim? Você passa a vida inteira tendo que matar um leão por dia, você tem que se virar, você tem que levantar para olhar a lousa, tem que se mudar de lugar para enxergar, ou então você deixa de copiar alguma coisa e depois você pega um caderno. Então eu não sabia como responder essa pergunta. E aí foi bem estranho, né? Quando eu cheguei na ETEC, porque eram pessoas completamente diferentes de mim. Porque o pessoal, como é vestibulinho, a gente faz uma prova para entrar, o pessoal tinha mais conhecimentos que eu, como uma aluna que estudou a vida inteira no estado, né? E eu percebi que tinha muita coisa que eu não sabia porque eu não conseguia aprender. Então, assim, eu sempre gostei muito de matemática. Eu sempre fui boa em matemática. Eu sempre fui boa em tudo aquilo que dependia só de mim. Então, assim, texto, se eu podia ler o texto, eu conseguia dominar todo o texto. Soletrar, se eu tinha a folhinha para eu aprender a soletrar sozinha, eu ia aprender a soletrar. Só que matemática é uma coisa que você tem que acompanhar, né? Então, o professor colocando a conta na lousa, você tem que acompanhar para aprender. Então, foi uma coisa que eu tive muita dificuldade de aprender. Eu gostava muito, mas quando eu percebi que eu dependia de outras pessoas para aprender matemática, eu cansei. E aí, eu meio que deixei de lado. Foi uma coisa que, infelizmente, eu fui deixando. E aí, na ETEC foi isso, né? Ensino médio... Então, você tem que aprender aquele monte de conta complicada e o professor demonstrando aquilo e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que é um monte de bolinhas pretas na lousa, porque lá já era quadro branco com canetão. E eu ficava, meu Deus, ele só está fazendo um montinho de risco preto na lousa e eu não estou entendendo mais nada. E aí, também foi a época de começar a inserir a tecnologia, né? E aí a gente foi aprendendo a tirar foto da lousa para copiar. Foi assim... bastante tranquilo. O pessoal da ETEC é um pessoal muito diferente, né? O pessoal tem uma mente completamente mais aberta, então a gente foge um pouco da lousa, começa os slides, e aí os professores, eles sempre foram muito tranquilos, e eu sempre fui muito bocuda, né? Todo mundo fala. Então, eu sempre falava alguma coisa, quando alguma coisa me incomodava, quando eu não entendia, quando eu não me enxergava, e eles sempre... vinham e falavam, você consegue? Quer que eu faça maior? Então, o pessoal da TEC foi bem tranquilo pra mim, né, ensino médio. E aí, essa questão da deficiência visual que abriu pra mim nesse processo, eu fui começar a entender melhor.
que também já era mais madura, já era uma criança maior, né? Saindo da adolescência já. E aí, quando você começa a prestar atenção de verdade no que o oftalmologista fala, porque até então, quando os médicos, por exemplo, falavam pra mim em cirurgia, eu achava que a cirurgia ia resolver todos os meus problemas e que um dia eu ia acordar e eu ia enxergar igual uma pessoa normal enxerga. Então, na minha cabeça era isso que aconteceu. Um dia eu ia fazer uma cirurgia e eu ia enxergar lindamente igual todo mundo. E aí foi quando eu entendi que não era bem assim, que eu ia ter melhoras e piores na minha vida inteira, mas que eu ia permanecer sempre nesse padrão de acuidade visual. E aí é aquela coisa, né? É um luto quando você entende, porque é o momento em que eu estava tentando me descobrir enquanto pessoa pra fora, né? De você se entende, mas você tem que tomar decisões, né? Eu acho que é isso. Então eu queria decidir o que eu queria realmente fazer pra minha vida, porque desde a garotinha que queria fazer biologia lá atrás até a pessoa que eu sou hoje, eu mudei muito de ideia. Então eu queria fazer jornalismo. E aí eu queria fazer jornalismo, mas eu pensava, nossa, mas se eu tiver que cobrir uma matéria meio-dia no meio da praia, como que eu vou fazer? Né? Porque eu vou cansar, eu vou tomar sol, eu vou tomar insolação, eu vou passar mal. E aí quando você começa a pensar melhor nas suas decisões em relação a você mesma. E aí eu olhava pra isso e falava, eu preciso me encontrar, né? E aí foram anos que foram baseados nisso, de tanto de olhar pra trás e ver que eu construí bastante coisa, quanto de olhar pro futuro e perceber o que realmente queria. Também foi a época de vestibular, né? Foram 3 anos de ensino médio, depois do vestibular. E aí, pra fazer o Enem, foi aquela loucura, né? Quando eu fiz o vestibulinho, eu já tinha solicitado prova ampliada. Só que eles não imprimem uma prova, tipo, com uma fonte maior. Eles imprimem um jornal enorme pra você sair carregando. E aí, não vai eu fazer... E aí, sala sozinho, né? É só você na sala com o aplicador, com o fiscal. E aí, aquela folha enorme, você tem que se acalmar para fazer uma boa prova, você tem que enxergar o que está escrito, você tem que conduzir aquela folha enorme e você tem que se acalmar, porque senão você vai ter nistagmo e vai começar a tremer. E aí, assim, Enem é a mesma coisa, né? Só que também foi tranquilo, passei direto do ensino médio para a faculdade. E aí, quando eu cheguei na faculdade, as coisas mudaram drasticamente do que minha vida estava acostumada, né? Eu acostumei a vida inteira com pouca gente na sala, eu era independente, mas as pessoas ainda me davam uma força. Só que quando chegou na faculdade, era um mundo completamente diferente. Eu faço faculdade federal, então já é uma coisinha a mais, né, querendo ou não, um pouco mais complicado. E aí quando eu passei na UFBC, a gente foi fazer matrícula, né, fazer aqueles processos, e aí eu me cadastrei no Núcleo de Acessibilidade, que é o UFBC tem, e aí eu não entendi exatamente o que aquilo queria dizer, né, mas eu sabia que tinha, e aí eu me inscrevi. E aí quando eu passei na UFBC, eles tinham uns cursinhos, né, que eles faziam entre as férias e as aulas começarem de verdade. E nesses cursinhos, eu fui fazer um cursinho de matemática, porque a gente tem cálculo, né, o bacharelado em ciência e tecnologia é física, química, biologia, engenharia, tudo junto para decidir depois o que você quer. E aí eu fui fazer matemática, e aí a primeira vez que eu cheguei naquele auditório, eu quis morrer. Porque não são salas normais como a sala do ensino médio, que é pequenininha, e a lousa está logo ali. Tem uns 3 metros da lousa até a primeira cadeira. E aí, mesmo que eles tenham tentado muito mesmo, me ajudar foi muito frustrante fazer o curso de matemática, muito. Porque eu não enxergava nada. Eles estavam ali tentando, me davam um material ampliado, mas eu não enxergava, não adiantava eles tentarem depois, porque eu não ia conseguir acompanhar. E aí eu desisti, né? Porque eu fiquei muito frustrada, muito mesmo, me senti muito mal, porque
porque eu falei, eu não vou conseguir acompanhar a faculdade, eu vou ter que desistir. Eu tive um professor de química no ensino médio que falou que eu não ia dar conta da faculdade, que eu ia desistir, que eu ia mudar para humanas, né? Eu escolhi biológicas barra exatas. Ele falou que eu ia desistir, que eu ia mudar de ideia. Eu naquele momento falei, não, ele tá certo, eu não vou dar conta disso aqui. Eu não consigo enxergar nada, eu não consigo acompanhar. E aí foi isso, né? Foi esse momento foi bem pesado, eu queria desistir da faculdade por umas 2 aulas que eu fui, mas eu queria desistir. A UFBC tem sistemas completamente diferentes do que as outras universidades têm, né? E aí, mas não desisti. Falei, vamos ver no que dá, né? Eu aproveitei esses momentos do cursinho de matemática para eu aprender a ir para a UFBC, né? Porque eu sempre fiz essa questão dos tratamentos de visão e eles sempre falaram para minha mãe que eu teria que passar por um processo de adaptação em tudo que eu fosse fazer. Então, por exemplo, eu sei andar a minha cidade inteirinha. Se você perguntar como que eu faço para tal lugar em Diadema, eu sei te explicar, eu sei te levar até lá. Porque eu conheço isso aqui a minha vida inteira. Então, de olhos fechados eu consigo chegar lá. Só que para eu fazer algumas coisas, entre aspas, novas, eu preciso me acostumar. Então, foi aquele processo de adaptação de eu me acostumar e até o FBC, eu me acostumar a saber descer no lugar certo, me acostumar com a rua, me acostumar a atravessar a avenida sozinha, sem farol. E aí foi esse processo de adaptação, de eu decorar o caminho inteiro, de eu me acostumar. E aí quando começou as aulas em si, eu já estava mais habituada, né, com o caminho, eu sabia me virar melhor. Fiz amizades, né, que sempre foi uma coisa que sempre quebrou muitos galhos para mim. Então foi quando eu comecei a fazer as amizades. E aí no primeiro dia, antes das aulas começarem, eu recebi uma mensagem. Eu sou fulano do núcleo de acessibilidade e eu vou te acompanhar na aula de tal coisa. E eu queria saber como que eu faço para te auxiliar. E aí eu falei, mas o que está acontecendo? E aí foi quando eu tive o meu primeiro contato com o núcleo de acessibilidade do UFBC. E foi uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo. Foi um horizonte que me salvou de desistir da universidade. E aí eu tinha um monitor para cada matéria. E aí quando a gente chegava nas salas, eles sentavam comigo lá na primeira carteira e eles perguntavam, o que eu posso fazer para te ajudar? Então assim, um cálculo, que foi bases matemáticas, eu falava, você pode ir digitando para mim que eu vou copiando. Então ela me explicava o que estava acontecendo na lousa e eu ia copiando no meu caderno. Então isso foi muito bom. Eu também tive a sorte de ter ótimos professores. Esse professor de matemática, embora todo mundo tenha falado horrores que ele era um professor, foi muito compreensível comigo. Então ele fazia o possível para ele sempre escrever em digital o que ele estava escrevendo. Ele se esforçava para me dar prova ampliada. Ele falou que se eu quisesse fazer uma prova oral ao invés de uma prova escrita, tinha essa possibilidade. Então foi muito bom. Eu tive ótimos professores na UFBC, né? Eu tenho ótimos professores na UFBC, assim como eu também tive professores muito ruins. Eu tive uma professora que ela só dava slides, mas mesmo com os slides eu não conseguia acompanhar pelo datashow na lousa, né? E aí eu, a monitoria, explicamos para ela que, se possível, ela me enviasse uns slides ou postasse em alguma plataforma para que eu pudesse acessar antes. E ela falou, não, tudo bem, eu vou postar o slide antes. Chegava na sala, ela não tinha postado o slide. Então, eu acordava às 5h30 da manhã para chegar na faculdade às 8h e não conseguia fazer nada, porque a professora não se dava o trabalho de postar os slides para eu ter uma aula, né? E aí tinha aula que eu só queria sair, assim, falar. Pra que eu vou continuar aqui? Então teve várias vezes que eu fui pra faculdade, chegava lá e eu não ia conseguir acompanhar. Mesmo que os monitores fossem digitar tudo que estava escrito ali, como era uma matéria bastante visual, não tinha nada que eles pudessem fazer, não tinha muito que eles pudessem fazer, né? Porque a gente ficava à mercê de esperar se a professora ela ia ter atenção de disponibilizar os slides ou não. E aí foi muito desgastante para mim também. Ao mesmo tempo que eu tive momentos muito bons na faculdade, uma
essa matéria foi uma das mais complicadas e mais cansativas para mim. Tinha dia que eu chegava lá, ela não tinha postado o slide, ela olhava pra minha cara com dó, e eu falava, você me olhar com dó não vai adiantar nada, né? Eu pensava, na verdade. Porque eu já tinha confrontado ela várias vezes, eu já tinha cobrado inúmeras vezes, a monitoria já tinha cobrado, o núcleo de acessibilidade já tinha cobrado, e ela continuava fazendo. E aí, embora eu conseguisse estudar em casa, ela me demonstrava as contas e eu não ia conseguir acompanhar, porque ela não estava no trabalho. Então, tinha aula que eu só levantava e saía, sabe? Eu ficava do lado de fora, ou eu subia para as torres e ficava lá. Eu tinha vontade assim, de chorar e desistir, né? Eu queria falar da acadêmica inteira. Eu vou ter que lidar com pessoas que têm doutorado e pós-doutorado, mas que não têm capacidade de dar uma aula acessível, né? E foi uma das coisas que eu mais me envolvi, né, nesses primeiros 4 meses de aula. Eu conversava com os monitores e eles falavam, o que você passa é pequenininho, sabe? Porque tem muitas outras pessoas que também passam por isso, né? E aí teve situações de a gente sempre avisava, prova ampliada. Ela só tinha que imprimir a mesma prova com uma fonte maior. E aí ela esquecia. E eu chegava preparada, estudava para fazer a prova e eu tinha que ir embora. Porque ela não tinha imprimido a minha prova. E aí se o monitor fosse digitar tudo que estava ali, ia atrapalhar os outros alunos. Então assim, eu chegava preparada para fazer a prova e não fazia. E era, marca comigo um outro horário para fazer a prova. Então, várias vezes, principalmente com ela, eu marcava para fazer a prova, ela esquecia, eu tinha que fazer em outro horário, fora do meu horário. Eu já tive professor, ele era um ótimo professor, aprendi bastante na matéria dele, né? Mas ele também esqueceu a minha prova. E aí eu fui até a sala dele para fazer a prova e ele nunca apareceu. Eu nunca soube o que aconteceu com aquele professor. Mas eu fiquei 2 horas esperando na porta da sala dele e ele nunca apareceu. E aí foi quando eu comecei a me aproximar mais do núcleo de acessibilidade, né? Conversar, tanto de fazer amizade com os monitores, né? Que hoje em dia são grandes amigos meus, a grande maioria dos meus monitores. E aí eu me aproximei, comecei a conversar com o pessoal. E aí eu comecei a não entender só a minha realidade, mas também a realidade de outras pessoas com deficiência, né? E aí eles falaram, nossa, o mais normal que tem é professor esquecer. Também foi no meu primeiro ano da faculdade que eu conheci a Renata. E eu decidi que eu queria fazer iniciação científica. Eles tinham um processo de iniciação científica que era para os ingressantes, né, que é pesquisando desde o primeiro dia. E aí eu decidi que eu queria fazer aquilo, né, que eu queria fazer ciência na minha vida. Eu decidi que eu queria alguma coisa relacionada àquilo. E aí, como eu já tinha aula com a Renata, eu achava ela uma pessoa fantástica, uma profissional fantástica. E aí eu decidi que eu queria fazer PDPD com ela, né, acompanhei sobre o que era o trabalho dela. E aí a gente sentou e montou um projeto. Eu queria trabalhar com essa coisa de inclusão, né? Fazer uma pesquisa na área de inclusão. E aí, por acaso mesmo, eu comentei com ela que eu queria estar algum dia trabalhando com a questão do albinismo, né? Estar pesquisando sobre o albinismo e falando sobre o albinismo enquanto cientista, enquanto bióloga. E aí ela decidiu, conversando comigo, que a gente ia mudar o nosso projeto, mais ou menos, e a gente levou para a área do albinismo. Então, a minha pesquisa atualmente fala sobre os aspectos que a biologia tem na formação, na construção da imagem da pessoa com albinismo. Então, essa questão de, se você for olhar artigos científicos, muitos deles generalizam os tipos de albinismo como uma coisa só, ou então eles falam mais sobre o albinismo de uma forma pejorativa. Então, são as análises que a gente está trabalhando agora, né? E aí, a gente começou esse projeto, começamos a pesquisar, né? Também foi uma coisa que ela se preocupou bastante no começo, e eu só fui entender depois a preocupação dela, que foi a questão de... Ela virou pra mim e falou assim, a gente vai encontrar muita coisa que vai te magoar,
muita coisa que vai te deixar mal, então você precisa ser forte para lidar com todas essas coisas, né? E até então não entendia, né? A gente sempre ouve falar de muita coisa, principalmente porque, querendo ou não, eu sou jovem, então a gente ouve falar de muita coisa, mas a gente não entende essas muitas coisas, né? Então eu ouvi a vida inteira falar sobre câncer de pele, mas eu nunca entendi o que ia ser esse câncer de pele de verdade. Foi aí que eu comecei a me aproximar mais da causa, né? Dos albinos, que eu comecei a conversar com vocês. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, conhecer o pessoal. E aí foi uma coisa, né? Você olha e fala, nossa, são realidades muito duras que a gente começa a encontrar pelo mundo afora. E aí foi quando ela me deu o livro do Roberto, né? O Roberto Rilo Bíscaro, que foi o Escolhi Ser Albino. E aí quando eu comecei a ler o livro, foi bem engraçado, né? Porque ele começa falando da história dele. E aí ele falava, ele descrevia alguma coisa e eu falava, nossa, mas eu também não tenho essa mania. Nossa, mas eu também tenho essa outra mania. E aí foi um processo incrível pra mim, porque eu comecei a entender uma coisa que eu sempre tive uma dúvida, né? Eu sempre me perguntei o que eu era além do albinismo, além da deficiência visual. Então, quem é a Daiane? Que foi a pergunta que você me fez no começo, né? Será que eu seria a mesma Daiane se eu não tivesse deficiência visual ou se eu não fosse uma pessoa com albinismo? Porque eu sei que eu tenho trejeitos e manias que eu descobri que não são trejeitos e manias, né? Que são adaptações em relação ao albinismo. Então, você descobre mais sobre você mesmo quando você encontra outras pessoas, né? Então, ler o livro do Rilo foi muito bom. Eu ri bastante com ele. Eu também chorei bastante com ele. E aí, foi quando eu comecei a ficar mais curiosa. E aí, foi também quando a Andressa, né? A Andressa entrou em contato comigo para falar sobre a palestra da IC, né? E eu não fazia, nem faço ainda parte da Associação Pro Albino da Santa Casa, mas ela me convidou para fazer parte, né, para ir assistir, e foi uma loucura. Eu nunca tinha visto tanto albino num lugar só, eu me senti tão em casa, foi uma coisa incrível, porque mesmo fugindo, mesmo que a gente queira fugir, a gente sempre acaba, né, tendo que lidar com os nossos fantasmas. E aí a gente encontrou um monte de fantasminha, um monte de pessoas, né? Porque assim, eu já tinha encontrado outras pessoas albinas, mas assim, uma ou duas. Mas você chegar numa sala e olhar que tá todo mundo albino, todo mundo com as mesmas manias, sabe? É muito engraçado. E são pessoas que eu conheci a vida inteira e eu nem lembrava, porque a gente conhece nas redes sociais, mas a gente não leva pra fora delas, né? Então, a Andresa eu lembro de conhecer há muitos anos, né? Pelo menos assim, eu sabia que ela existia. E aí, também teve o Andaluz, que é o Flávio, que eu conheci pelo livro. E aí, hoje em dia, a gente se fala bastante. O Roberto também, que eu conheci. Eu conheci o Roberto há muitos anos atrás no blog do Albino Incoerente. Mas eu era muito nova, eu não entendia direito as coisas, né? E aí, hoje em dia, passando por tudo isso de novo, eu falo, meu Deus, tava tudo ali o tempo todo, a galera tava ali. E foi muito legal, foi muito... dá muita força pra gente, a gente encontrar outras pessoas com albinismo, né? Uma coisa que eu falei pra Andressa, que eu adoro encontrar crianças albinas, porque eu lembro de tudo que eu já passei, eu lembro das dificuldades que foi o bullying, sim, eu lembro. Eu lembro dessa falta de entendimento que as pessoas têm com a deficiência visual, porque eu sempre fui muito independente, mas eu sou independente, né? Isso é uma característica minha, isso não é uma característica de todas as pessoas com albinismo. Então é importante a gente olhar para as pessoas com albinismo e olhar para as pessoas com deficiência visual e pensar melhor em inclusão, né? Então é uma coisa que me fortalece bastante, sabe? Às vezes quando a gente recebe a notícia de que alguém morreu, de que como eu costumo falar, algum irmão de longe morreu, a gente fica mal, a gente fala que mais uma vez a gente é menos um de nós, né? Mas as crianças também são o nosso futuro, então, embora doa toda vez que a gente perde alguém, não importa o motivo, se é pro preconceito, que a gente sabe que ainda tem, em pleno século XXI, são coisas que
doem na gente, mas também são coisas que devem fortalecer pra gente olhar pra essas crianças e falar, não é essa vida que a gente quer pra elas, né? E aí, também continuo trabalhando na minha pesquisa, terminei o livro do Hilo. Aí teve a palestra também, que a gente se aproximou bastante, né? E a minha trajetória com o albinismo é essa, né? Entre aspas. Eu sempre sempre fiz um pouquinho de cada coisa, como eu falei pra você. Então, ainda muito pequena, eu comecei com cerca de 10 anos. Eu comecei a dar monitoria de informática para as crianças menores que eu. E era engraçado, porque as crianças me apontavam alguma coisa na tela do computador e eu não enxergava. Mas eu tinha que ajudar mesmo assim. Então eu sempre fui muito intuitiva, eu sempre decorei as coisas muito rápido. Então tem coisa que eu consigo fazer maravilhosamente sem olhar para nada, né? E era engraçado, porque por mais que eu tivesse muita dificuldade, eu sempre fui muito boa em conseguir ajudar as outras pessoas. Então, eu lembro que eu não enxergava muito bem, mas eu conseguia explicar matemática, eu conseguia explicar português, eu conseguia explicar ciência, eu conseguia fazer slides, eu conseguia fazer design. Então, eu sempre sempre consegui fazer muita coisa, apesar de tudo, né? E aí... Daiana, você me ainda tô nesse processo, sim. Eu acho que é um processo que a gente vai... desenvolvendo mais a vida inteira. Eu ainda não sei se eu realmente quero ir para o laboratório, se eu quero trabalhar com bicho, se eu quero trabalhar com planta, ou se eu quero dar aula, porque querendo ou não, Daiana, você me escuta? Alguma coisa que me puxasse para dentro da sala de aula, né? As pessoas falam que sonham comigo dando aula, então eu ainda tô nesse processo de perceber o que eu quero. Mas acima de tudo, eu acho que o que eu não consigo abandonar de jeito nenhum é a nossa causa, né? Que é a causa do albinismo e também a causa das pessoas com deficiência. Foi uma coisa que eu me engajei bastante agora esse ano, que eu comecei a fazer parte você me escuta? Da Comissão Permanente de Acessibilidade da UFABC. Recente. Fui convidada, assim, bem relutante, porque eu sempre falo, não vou me envolver em questões políticas, não vou me envolver, entre aspas, nas tretas que a gente acaba tendo que se envolver, mas eu acabo sempre com o pé lá. E aí eu sempre tô tentando ao máximo possível não me distanciar das nossas causas, sabe? Quero trabalhar, pensar bastante em acessibilidade e inclusão e deixar um mundo um pouco mais confortável pra galera aí que vem depois da gente, né? Daiane, você me escuta? É isso, assim. Você me escuta? Faço muita coisa, Andresa, muita coisa. Você me escuta? Teatro, Você me escuta? Inteira, sempre gostei muito. Eu comecei a dançar. E o engraçado do meu envolvimento com arte é porque eu sempre começava a fazer as coisas e parava. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar violão, eu parei porque o professor ele queria dar as notas. Ele já passava os arranjos musicais, você vai tendo que conhecer as notas. E aí ele escrevia e eu não enxergava nada, e era um delay. Eu falava, isso não é pra mim, isso não é pra mim. E aí também, mas eu comecei também a aprender a insistir melhor nas coisas que eu queria fazer, né? Então, por exemplo, ultimamente uma coisa que eu tenho feito muito é dançar. Eu comecei a dançar de verdade ano passado, por causa que eu tava entediada. E aí eu me encontrei com um grupo maravilhoso. Você me escuta? Maravilhoso, pessoal super compreensivo. E aí a gente vai pegando gosto de fazer as coisas, né? Eu acho que uma coisa que eu aprendi a vida inteira é aprender a persistir. Então, assim, ser teimosa também, porque se eu não fosse teimosa com algumas coisas, eu sei que eu ainda estaria bem fixa em alguma coisa só. Então eu aprendi a persistir e ser bastante teimosa nas coisas que eu realmente queria fazer, sabe? Gente, eu vou encerrar a live e eu vou chamar a Daiane de novo, porque eu acho que ela não tá me escutando. Que não teve uma vida muito fácil, como a maioria das pessoas. E aí vocês entrem de novo na live aqui. Eu vou chamar de novo ela, tá bom? Vou encerrar e vou começar uma nova live, tá bom? Pra quem está me escutando. Não tenham que passar por processos tão dolorosos quanto a gente teve que. Oi, gente, boa noite. Vou chamar a Daiane de novo. É que o tempo estava encerrando, então eu tinha que começar uma nova live. Eu acho que ela não está me escutando. Então,
Vou tentar ver se eu consigo conversar com ela novamente. Guarda um instantinho. Daqui a vezes cachorro latindo e coisa, não deu pra... Oi. Daiane, você tá me escutando? Agora eu tô, não estava te ouvindo, desculpa. Você não tava me ouvindo. Não, nada. Aí eu falei, ué. Aí eu não, desculpa, eu realmente não tava ouvindo. Eu tava me ligando e falei, ué, gente. Mas agora eu estou te ouvindo. Eu tive que derrubar porque tava terminando o horário e aí foi estranho cortar, então eu avisei as pessoas que a gente ia continuar aqui mais uma vez. Você me escuta bem agora, né? Agora eu tô te ouvindo. Eu realmente, desculpa, não tava te ouvindo. Que estranho. Antes que você fale da parte das artes, né, eu vou trazer umas perguntas, né, porque assim, algumas coisas me chamaram a atenção no seu discurso, que eu escutei tudo aqui. Com relação, você usou muito a frase, eu não enxergo. Eu queria saber se a sua mãe, ela vinha com essa abordagem para você, filha, você não enxerga, ou sei lá, seu pai, filha, você não enxerga, ou sua tia, você não enxerga, porque você sempre usou essa frase, né? Sim. E aí eu queria saber da onde que ela veio, né? Quem que começou com esse discurso de falar que você não enxergava? O médico? Enfim, como que foi? Então, eu acho que realmente foi isso de o tempo todo você ouvir isso, né? Tanto de você perceber que as outras pessoas elas enxergavam normalmente, quanto disso de você não pode fazer algumas coisas, ou o médico realmente falar. Foi uma coisa que sempre teve ali, sabe? Eu nunca tinha parado para pensar quando que isso surgiu, quando que eu comecei a ter essa visão de não visão. E assim, lupa, você nunca chegou a usar lupa de mão, você nunca teve acesso a esse tipo de recurso? Eu cheguei a fazer o treinamento, tanto da lupa de mão quanto da telelupa, mas eu nunca cheguei a adquirir. Tanto que eu fiz tratamento na Lara Mara, em São Paulo, e era um acompanhamento que a gente fazia para a questão da lupa, mas eu nunca cheguei a usar. Por que você não usou na época? Você não teve interesse por quê? Não foi só a questão de não ter interesse, né? Eu acho que é uma coisa que eu ainda tenho em mente de adquirir, mas sempre foi uma coisa bem cara e não acessível pra mim, sabe? Então, tá nos planos eu adquirir uma por questão de ser mais independente. Então, conseguir enxergar o ônibus que tá longe, conseguir enxergar algo que alguém tá me apontando e etc. Mas, sim. Estão nos planos, Andressa. Bom, de qualquer forma, eu só abro um parênteses para algum pai ou mãe que estiver assistindo, que assim, dentro do que é acessível, né, é interessante a gente ter uma lupa de mão, que é uma lupa comum mesmo, né, que ela já tem um preço bem reduzido e ela acaba ajudando bastante para quem não tem o material ampliado, só abrindo esse parênteses na fala da Daiane, né? Não, com certeza. Outra coisa, você vem de uma geração que os seus pais, a sua mãe sempre te protegeu muito e tal, né? Você sempre foi criada com... É dessa geração, né? Que os pais protegem mais, não vai... não brinca, é perigoso e tudo mais, não sei o quê. E de certa forma, você se viu a ponto de afrontar seus pais? Assim, na verdade, duas perguntas. Se você se viu a ponto de ter que afrontar sua mãe ou seu pai, e se você se viu no lugar de... se você, em algum momento... Como que a sua mãe lidava com o seu albinismo? Como que era para tua mãe ter você como albina? É meio complicado, né? Porque eu acho que pra minha mãe sempre foi: eu preciso levar no médico, eu preciso dar remédio, eu preciso cuidar. Minha mãe sempre fez o possível pra me manter bem, pra me manter saudável, pra eu não ter que me preocupar, sabe? Eu acho que ela sempre foi muito focada com isso. O meu pai, a gente não conviveu bastante, assim... meus pais são separados, então...
Então, meu pai, ele nunca teve mais esse olhar que minha mãe sempre teve. Mas ambos eram assim, protetor o tempo todo, óculos o tempo todo. Isso sempre foi de ambos, né, quando eu convivia com meu pai. Então, era sempre, a preocupação mesmo era com a questão da saúde, sabe, física. Ah, entendi. E me fala um pouco, como que era a educação física na sua época escolar? Então, no ensino fundamental a gente ainda tinha quadra. Eu lembro que no prézinho também, eu lembro dos professores querendo passar protetor solar em mim. Eu lembro do boné, eu lembro tinha vez que eu não podia brincar. Eu lembro que quando eu tinha a quadra coberta era mais tranquilo. Eu o tempo todo de camiseta, era sempre alguém falando pra eu passar protetor solar. Quando falavam, né, porque eu lembro vagamente de alguém no fundamental falando isso, era mais quando eu era menorzinha. E aí eu lembro que no Fundamental 2, que é quinto ao nono ano, eu lembro que teve uma vez que eu não pude ir pra quadra, que me deixaram do lado de dentro da quadra enquanto todo mundo brincava, sabe? Porque eu não podia tomar o sol. E aí não me deixaram ir pra quadra, eu fiquei do lado de fora vendo todo mundo brincando enquanto eu não podia brincar. E aí, pelo menos na questão do albinismo, foi muito disso. E aí, quando eu conseguia brincar, quando eu conseguia jogar, sempre gostei muito de jogar bola, jogar vôlei, jogar queimada. Era mais do não tô enxergando a bola. E aí, eu sempre joguei muito bem vôlei, só que eu não conseguia perceber a bola se aproximando. Então, o pessoal não gostava de me chamar pra jogar. Mas eu jogava mesmo assim, porque ninguém manda em mim. Mas aí sempre foi muito disso, né? Eu lembro dessas coisas. No ensino médio a gente não tinha quadra, mas no ensino médio tudo eu fazia. A gente jogava vôlei num espaço pequenininho, então eu conseguia ver a bola chegando. A gente jogava... tudo que a gente fazia era num espaço mais limitado, né? Então as pessoas estavam mais próximas, então eu conseguia enxergá-las melhor. É isso. Outra pergunta você falou da questão do desconhecido, né? Que você, por exemplo, você conhece bem a tua cidade, você anda bem em Diadema e tal. Eu queria saber hoje, para você, hoje, com 19 anos, com o que você adquiriu de conhecimento, assim, como que é para você se alguém te chamar para ir para Teresina, por exemplo? Você tem que ir para Teresina, mas é você que vai para Teresina. Uhum. E qual é a sua reação? Você encara o desconhecido? Como que é isso para você? Eu provavelmente teria um surto. Eu vou falar assim, vou culpar minha mãe mesmo. A minha mãe sempre foi muito protetora, né? Então, eu ia até, por exemplo, antes, quando no ensino médio eu estudava mais longe, então eu pegava 2 ônibus. Os 3 primeiros dias a minha mãe me levou até a porta da escola, para aprender o caminho. Mas aí... E aí, Diadema, ela sempre foi mais tranquila de deixar eu andar. Mas aí, por exemplo, se fosse para eu ir para uma consulta sozinha, por exemplo, ela não jamais deixaria. Se fosse em São Paulo, por exemplo. Porque ela tem medo de eu não enxergar, de eu me perder, embora eu conheça o caminho inteiro. Por exemplo, o HC, eu fui a minha vida inteira, então eu sei ir para lá sozinha. Faço tratamento de pele em Santo André, eu sei ir lá. Eu fiz isso a vida inteira, né? Então, é um receio que ela tem. E eu sempre... talvez estive condicionada a respeitar, né? Então, por exemplo, uma vez a minha mãe viajou pra Minas e eu fiquei sozinha, mais ou menos sozinha aqui em casa, né? Estava eu e meu padrasto. E aí eu peguei o ônibus, peguei o metrô e saí de casa sozinha. Eu fui pra Zona Leste, pra uma reunião. E aí... eu só avisei pra minha mãe que eu tinha pego o ônibus, que eu tinha pego o metrô e que eu estava indo pra Zona Leste sozinha quando eu já estava no metrô. E aí ela ficou desesperada, né? Que ela estava em Minas e eu estava pegando o ônibus e o metrô sozinha. O ônibus que eu já peguei a vida inteira, né? Pra ir pra pegar o metrô, que eu moro perto do Saúde. Então, o Saúde eu pego ele a vida inteira. E aí foi quando ela percebeu que eu já era um pouco mais independente.
Então, assim, São Paulo eu consigo andar tranquilamente por alguns lugares. Só que eu ainda sou muito, muito insegura. É uma insegurança que eu ainda tenho. Então, se você falar pra mim, Dai, você precisa ir pra tal lugar. Se eu não conheço, eu já fico desesperada, eu já fico mais ansiosa, eu já fico com medo. Porque com essa questão de não enxergar exatamente o ônibus, vamos supor, até eu conseguir enxergar o ônibus que ele tá vindo, ele tá muito perto. Então, até eu chegar, conseguir enxergar, até eu dar o sinal ao motorista parar, provavelmente eu já vou ter perdido o ônibus. Então é muito difícil pra mim pegar ônibus de vez em quando, né? Principalmente em dias mais claros. Então, eu já me perdi andando de ônibus, porque eu não enxerguei o ônibus. Então eu já fico um pouco mais ansiosa. Eu acho que se eu tivesse que fazer alguma coisa muito nova pra mim, você tinha que me garantir que você ia me pegar no aeroporto, que alguém ia me levar até o aeroporto, que alguém ia estar sempre do meu lado. Porque eu criei uma insegurança muito grande de andar sozinha. Eu tenho, pelo menos fora da minha zona de conforto, né? Você acredita que isso tudo é muito atribuído também ao modo como você foi criada, né? Você foi criada sempre muito protegida, digamos assim. De certa forma, sim. Então, eu também criei esse medo, né? Eu criei uma insegurança muito grande. Então, eu deixo, sim, de fazer as coisas porque eu tenho medo de ir sozinha. Então, é uma coisa que, embora exista, é uma coisa que eu tento controlar, né? E aí, mas eu sempre prefiro fazer tudo com alguém. Não só embora eu goste de ser independente, eu me sinto mais segura. E outra pergunta com relação à universidade, assim e tal. Eu não entendi, você largou a matemática e aí você prestou um novo vestibular. Como que foi essa transição do teu curso, né? Como que você decidiu, né, fazer essa transição? Então, é que assim, como você não desistiu, vamos dizer assim. É que assim, na UFABC a gente tem 2 cursos de ingresso, um na área de humanas e outro na área de exatas. Só que ambos são interdisciplinares, então a gente tem matemática em ambos os cursos. Só que aí a UFABC reparou que tinha muita desistência por parte dos alunos e muita reprovação nas matérias de matemática. Então eles criaram um cursinho antes das aulas começarem, antes da faculdade começar em si, para os alunos que vinham, que entravam e não tinham uma boa base em matemática. Então era meio que uma forma deles fazerem um nivelamento. E aí eu fui fazer esse nivelamento, porque como eu vim do Estado, a gente sabe que a educação do Estado é um pouco mais sucateada. Uhum. E aí eu fui me inscrever para fazer esse cursinho também, só que eles meio que não souberam atender as minhas necessidades, e aí eu desisti. Só que aí quando eu fui fazer a faculdade em si, como tinha monitoria, eu me senti um pouco mais segura, eu achei mais tranquilo, né, de fazer sozinha, porque como eu não tenho a telelupa, eu não tinha outro jeito de acompanhar, porque embora eu consiga tirar as fotos, é muito mais rápido, né, são 2 horas de aulas, mas são 2 horas de aula voando. Então, era uma forma de eu acompanhar melhor, era com a ajuda dos monitores. Pelo menos nas matérias de matemática. As matérias que são mais humanas, mais texto, mais slide, conversando com os professores que disponibilizam e que entendem a situação, a gente tem mais facilidade. Então, a gente pede para eles mandarem um slide por e-mail, a gente pede para, se for imprimir um texto, imprimir ampliado. E aí, os professores são mais tranquilos, né? Eles são mais capacitados. E o núcleo de acessibilidade também cobra bastante. Então, é uma coisa que me deixa tranquila. Só que eu ainda tô meio assim para refazer BM, bases matemáticas, no caso, porque eu reprovei essa matéria. Então, ainda tô segurando, porque eu sei que vai ser aquilo tudo de novo, de um monte de número na lousa, eu sem enxergar nada e tendo que acompanhar, entendeu? Outra questão seria com respeito à praia, né? Eu queria saber, e com respeito ao seu cabelo, né? Porque o seu cabelo ele é caracolado, né? Eu vejo, né? Se você entrou nessas coisas de querer alisar cabelo também, como que foi isso também ou não? Você sempre lidou bem com o seu cabelo? A cor do seu cabelo? Como você sempre lidou bem com a cor do cabelo? Você alguma vez pensou em mudança de aparência? Então, começando falando da praia,
Eu sempre gostei muito de água, muito mesmo. Eu sou um peixinho. Só que sol, né? Então, quando eu era pequena, a gente vivia na praia. Só que como minha mãe não sabia que eu era albina, eu me queimei bastante quando eu era pequena. E aí a gente foi entendendo que tinha necessidade de protetor solar, camisetinha. Então, e aí eu peguei o costume, né? Sempre protetor solar e camisetinha, boné, praia só em um determinado horário. Mas eu não gosto de praia. Eu não gosto de praia. Eu não gosto da areia e não gosto da água salgada, mas eu adoro piscina. Então você aprendeu a questão do protetor solar, na verdade, se queimando, assim, né? Vamos dizer dessa forma. Foi. Seus pais meio que tiveram esse entendimento quando viram que você se queimava. Sim, era bolha, doía, e aí quando a gente começa, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Eu aprendi, infelizmente, pela dor. Uhum. A maioria dos albinos aprendem pela dor. Isso não foi só um mérito seu, não. Mas acho que é também pela falta de conhecimento, né? A maioria, pelo menos os meus pais, não sabiam que eu era albina. Então, eu só era uma criança muito branquinha na visão deles, né? E minha mãe foi mãe muito nova também. Então, 1001 fatores. Agora, na questão de aparência, né? Meu cabelo sempre foi muito difícil, né? Porque ele é bastante crespo, né? E aí, quando eu era mais nova, eu alisava assim o meu cabelo, porque aí daria menos trabalho. Mas aí, quando eu fui crescendo, fui ficando mais independente, penteando meu próprio cabelo, eu decidi que eu queria deixar ele cacheadinho, que eu acho que ficava mais a minha cara. Eu nunca quis pintar ele de uma cor escura. Eu acho que só na fase em que eu fui emo, que aí todo mundo quer ter aquele cabelo liso, preto, lambido na cara. Mas de resto, eu sempre gostei muito dele. Eu sempre achei que ele era muito a minha cara, sei lá. Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais escuro, ficaria mais bonitinho, talvez. Mas eu gosto. Eu cheguei a pintar as pontas, né? Meu cabelo ali tinha as pontas azuis, roxo, verde. Mas eu sempre gostei muito do tom claro dele. Eu falava pro meu pai que eu ia pintar e ele ficava doido. Mas eu gosto dele assim, cacheado e da cor natural mesmo. Ah, isso é bom. E você estava contando, né? Eu te interrompi, eu derrubei você, né? Foi quando você estava entrando na parte das artes. Você contou. Eu quero que você fale um pouco disso, né? A sua inserção nesse universo das artes e o que mudou no seu olhar. Eu acho que assim, quando a gente tem um entendimento do que realmente é arte, a gente entende que é expressão, o que é liberdade, o que é voz. Então a gente, principalmente quando eu estudei história, né, que eu comecei a gostar muito de arte, em tempos em que a gente tinha que ficar calado, a arte sempre foi uma ótima forma de expressão, sempre foi uma ótima forma da gente dizer para as pessoas de uma linguagem única o que a gente queria. Então eu sempre gostei muito de música, eu sempre ouvi muita música, eu sempre tô de fone, eu sempre tô fazendo tudo que eu faço com música. Então meu primeiro contato com a arte, eu diria que foi querer, quando eu comecei a fazer arte em si, foi por causa de um centro cultural aqui perto de casa. E aí a gente tinha vários tipos de artes, a gente fazia um monte de coisa, a gente cantava, a gente dançava, a gente fazia teatro. Então sempre foi umas coisas que eu gostei bastante, porque era todo mundo fazendo o que gosta, é todo mundo igual, sabe? Eu acho que é uma liberdade, uma forma de expressão muito bonita. E aí eu fiz teatro, eu fiz balé, mas do balé eu não gostei. Mas eu acho que eu tive um pouco de bloqueio pro balé, hoje em dia eu gosto mais da questão da dança. E aí fui tentar fazer violão, mas o violão eu não me adaptei, eu não consegui aprender a tocar. Gosto bastante de percussão, eu acho que é mais intuitivo, então eu sempre gostei de tudo que fosse um pouco mais intuitivo e que eu fosse lá e fazia. Aí teatro, design também é uma forma de arte, né? E aí, eu escrevo bastante, eu gosto muito de falar. Como você pode perceber, eu também gosto de contar história, eu gosto de ouvir história. Eu gosto muito dessa coisa da comunicação, eu acho muito importante, né? E, ultimamente, eu tô nisso de dança. Desandei a dançar. E aí, é uma coisa muito incrível, né? Eu comecei a dançar dança cigana, e é uma dança cultural, é uma dança muito bonita. O povo cigano tem uma história muito bonita, uma cultura muito linda.
E o lindo da dança, é uma coisa que eu acho fantástico, e é que ele não é completamente visual. Embora você precise enxergar, entre aspas, né? Porque existem várias formas de expressão de dança. Mas muito da dança parte de você sentir a música e você se expressar através do que você está sentindo pela música, né? Então, fazer um movimento de braço descendo mais lento, porque a música cabe aquele movimento de braço mais lento. Então, eu acho lindo, eu acho fantástico, né? Além das outras mil formas de arte, cinema, pintura. Eu acho que a arte, ela é um bom escape para tudo que a gente quiser escapar. E assim como você falou da dança, né? E a dança, ela envolve muito a questão da corporeidade. Eu queria saber como que foi para você aliar as questões da deficiência com a corporeidade, enfim, quais os desafios que você encontrou na dança, o que você encontra? Então, eu sempre achei que eu tive 2 pés esquerdos, né? Eu acho que eu nunca fui muito boa em dançar. Tanto que eu tentei balé, eu dançava. Mas eu sempre gostei eu gosto, sabe? Eu acho que foi muito no... Aí eu gosto, e aí eu fui. Então, eu comecei... Desculpa. Eu comecei num grupo aqui no Centro Cultural mesmo. Eu era mais novinha entre as meninas, eu ainda sou uma das mais novinhas, né? E aí foi bem legal. Eu acho que embora a dança ela tenha movimentos padronizados, vem muito daquilo que você consegue fazer, do que você compreende. Então, por exemplo, tem um movimento, pode ter um movimento que para você é de uma forma e eu entendo ele de uma outra forma, sabe? Então, eu acho que isso é muito pessoal. E as professoras sempre foram uns amorzinhos comigo, né? Então, Dai, vem pra frente, Dai, tá conseguindo ver? Dai, tem dúvida? Então é uma coisa que deixa a gente muito mais confortável. E aí, embora eu ainda acho que eu tenho 2 pés esquerdos, eu gosto muito de treinar. Eu acho que se você consegue se esforçar, se você consegue acostumar o seu corpo, é mais fácil. Então, por exemplo, eu não tenho memória visual. É uma coisa que, assim, dispenso. Agora, eu tenho uma memória corpórea muito grande. Então, se você mostra pra mim uma coisa, se você me mostra uma coreografia, pode ser que eu consiga pegar uma coisa ou outra e entender ela. Mas aí vai ser um pouco mais complicado, porque eu não tenho essa memória visual. Mas às vezes você me mostra aquilo com o corpo, eu já consigo armazenar melhor. Então, eu acho que os meus outros sentidos, eles são bem aguçados. É aquele clichê, né, da pessoa que enxerga pouco ou não enxerga e tem os outros sentidos aguçados. Então, pra mim ela é muito fluida, sabe? Eu consigo decorar os movimentos, eu consigo... E principalmente a dança e as aulas que eu tive, né? Com a professora Padme e com a Alcione. Ambas foram muito intuitivas e muito tranquilas. Eu acho que isso foi mais fácil pra mim de lidar, sabe? E você falou no momento aí da sua vida, você falou que você ensinava crianças também, em algum momento que você conseguia, inclusive, ensinar matemática, que é uma matéria que ainda para você é mais desafiadora. É aquilo que eu falo, eu sempre tive um pé dentro da sala de aula, de alguma forma, né? Tá passando o carro. Eu sempre tive muita paciência com assim, eu sou bem impaciente, mas eu sempre tive paciência para explicar e para ensinar. Então, eu lembro que quando a gente era menorzinho, era aquele processo de alfabetização, né? Então o pessoal tinha mais dúvidas. Só que eu não tinha mais essas dúvidas, eu sempre peguei as coisas muito rápido, de alguma forma. Então, quando o pessoal tinha dúvida, eu tentava ajudar, eu tentava explicar o que era aquilo. Tinha bastante gente com dificuldade de aprendizado na minha sala e eu tentava ajudar. Sei lá, eu acho que sempre foi uma coisa bem marcante em mim, sabe? De querer explicar, eu não gosto das pessoas confusas e sem entender alguma coisa, sabe? Então, às vezes, eu sou muito curiosa. Então, eu sempre olho e falo assim, vamos lá, vamos tentar dar um jeito. Então, sempre foi muito disso, de não gostar de ver as pessoas com dúvida. Entendi. E eu queria que você voltasse a falar um pouco da questão do projeto de pesquisa, porque você acabou indo para uma área acadêmica, né? Isso pode ser que possivelmente, te leve para a sala de aula, né?
para ser uma professora, de repente, não sei quais são os seus propósitos futuros aí, mas queria que você falasse um pouco mais das descobertas que você vem tendo nesse projeto de pesquisa, como que vem sendo esse trabalho. Então, é que por conta dessa questão da quarentena, eu pessoalmente, né? Mas a gente olha a literatura, a gente vai nos artigos de pesquisa e a gente no primeiro momento está contabilizando, vendo a quantidade de artigos, o que realmente estão falando sobre o albinismo, o que estão falando sobre o albinismo e o que estão falando de albinismo em pessoas, o que estão falando de albinismo e albinismo dermatológico, o que estão falando de albinismo e albinismo oftalmológico. E aí, artigos estrangeiros e brasileiros ou só brasileiros? A gente só está fazendo essa coisa de quantificar. E aí, depois dessa quantificação, a gente vai olhar a literatura e vai falar, bom, eles estão descrevendo isso aqui dessa forma. Mas o que eles querem realmente dizer com isso? O que alguém pode interpretar com isso? O que esse cientista falou? Ele falou porque isso é realmente assim ou porque na cabeça dele isso ficaria melhor assim, se aquilo tem um viés ou não ideológico, né? A gente quer meio que passar a peneira e analisar o que pode ser considerado uma verdade científica e o que é uma verdade enviesada, sabe? Já que isso, querendo ou não, impacta bastante, né? Na construção da imagem da pessoa com albinismo. Então, o objetivo é esse, assim, falando bem por cima. E, assim, a questão da... Você falou em algum momento de ter... Oi? De novo. Tá me ouvindo? Alô, alô, alô. Oi. Oi, você me ouve? Deixa eu tirar o fone. Calma aí, não sei o que tá acontecendo, mas eu realmente não estou te ouvindo, gente. Você me ouve? Alô? Alô? Você me ouve? 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 Não ouço. Oi, alô? Gente, vocês estão ouvindo a Andressa? Se vocês estão ouvindo ela de Eu tô. eu não estou ouvindo. Alô? Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo. Então tá bom, sai e entra de novo. Bom, gente, a gente vai continuando aqui com a conversa com a Daiane, vou continuar mais um tempo com ela aqui. Mas vocês estão vendo como que é bom, né? Eu acho que é ilustrar como que o reflexo da criação dos pais reflete também, né, na criação dos filhos, né? Então, eu tô achando ótimo essa conversa. Chamei a Daiane de novo. Vamos esperar para ver se ela vai entrar. Tentar mais uma vez. Estou aqui chamando ela. Oi, Daiane. Oi, gente. Eu vou ficar caindo a cada 5 minutos, talvez. Tá com problema, né? Na questão do fone, né? Eu não sei se é o fone em si, porque, tipo, tá normal, sabe? Parece que é o Instagram em si, sabe? Não sei. Ah, pode ser. Pode ser algum de toda forma... deixa eu voltar à minha pergunta, né? Você não me escutou? Eu ia perguntar a questão... Você falou em algum momento da sua vida de ter uma pílula da melanina. Uhum. Eu queria saber hoje, para você... se você tem essa presença dentro do universo acadêmico, né, de pesquisa, especialmente também, se você pensa nisso, será que uma pílula da melanina, o que seria bem-vinda? Como que é para você ter uma pílula da melanina? Vou tomar, não vou tomar? Hoje em dia é uma questão bem diferente, né? Eu acho que pensando eticamente... hoje em dia eu me aceito mais, então eu acho que eu não tomaria pílula da melanina, mas eu fico pensando no aspecto de qualidade de vida, né, que essa pílula da melanina teria. Mas eu acho que tudo isso se resolveria de outras formas, sabe, em vez da gente investir numa pílula que
da melanina, a gente podia investir num protetor solar que não sai nunca da pele, ou de super camisetas ultravioleta, e investir em associações para fazer essas mesmas camisetas ou esse mesmo protetor solar mais barato. Talvez seja de melhor qualidade do que perder tempo pensando em mudar o que esteticamente e biologicamente é uma pessoa. Porque a gente, não sei, me parece mais errado pensar em mudar o que alguém realmente é, não sei, dessa forma, será que dá para entender? Sim, claro, mudar a sua essência. Eu acho que acima de tudo é isso, de a gente provavelmente não seríamos as mesmas pessoas se a gente não passasse pelas coisas que a gente passa, né? Então, eu acho que é incrível ser uma pessoa albina e eu não queria mudar isso, pelo menos não em mim. E me fala uma coisa, a questão do câncer de pele, você falou que se queimou já, né, e tal. Eu queria saber se você já teve que tratar alguma lesão, como que é a situação da sua pele hoje. Então, o máximo que acontecia comigo é de dar bolha e principalmente no rosto de fazer aquelas escamações, né, da pele descascar bastante. Mas eu nunca tive nenhuma queimadura grave. Eu confesso que eu sou muito teimosa, que eu detesto protetor solar. Hoje em dia eu sou mais consciente em relação aos cuidados com a minha pele. Eu entendo a importância e a gravidade desse cuidado, né? Mas antigamente eu era super irresponsável, eu não queria passar protetor solar. Mas eu nunca tive nenhum problema grave. O que é o máximo, eu faço acompanhamento desde muito cedo, né? Eu sempre tive as pintinhas vermelhas pelo corpo inteiro. Então, as dermatologistas sempre ficavam de olho. Cresceu, não cresceu? Tem mais, não tem menos? E eu já cheguei a fazer 2 biópsias dessas pintas para analisar, né? Se eram benignas ou se era alguma coisa mais perigosa. Mas sempre foi muito ok. Eu tenho bastante dessas pintas, mas pelo que as dermatologistas me explicam, elas diminuem conforme o sangue, aumenta conforme o que você come, então isso varia bastante. Mas de resto, tranquilo. Outra questão que eu vejo muita gente reclamando, né, da parte das pessoas com albinismo é com relação ao óculos. Eu não sei se você tem hipermetropia ou miopia, mas como foi para você a adaptação com o óculos? Você aceitou fácil usar óculos? Qual é a sua lembrança da questão do óculos? Como você lida com o óculos? Você gosta? Você já usou lente de contato? Enfim, eu quero saber a sua relação com o óculos. Então, eu usei ele a vida inteira, eu comecei com 2 anos, né? Então, de certa forma, desde que eu me lembro, ele tá no meu rosto. E eu, não sei, eu acho que é justamente por ele sempre ter feito parte da minha vida, eu nunca tive problema com ele. Nunca me importei em relação a isso, né? Eu nunca usei lente. Uma coisa que me incomodava no óculos é a questão de... Eu sempre fui muito espoleta, sempre não paro quieta. Então, dele cair, de riscar a tela, ou então de... Eu tenho astigmatismo e hipermetropia, né? E aí... meio que pra mim, pessoalmente, não muda muito com ou sem óculos. Só que com óculos é melhor. Só que às vezes eu tenho muito costume de não usar óculos em casa ou não usar em algumas situações, porque pra mim eu me sinto mais esteticamente bem sem óculos. Só que eu preciso esteticamente bem. Sim, eu acho que fica mais bonito. Assim, eu gosto de ficar sem óculos, principalmente pra dançar. Quando pra eu ensaio com óculos, mas pra dançar em si eu danço sem. E de certa forma eu não vejo tanta diferença de uma coisa pra outra, sabe? Porque é mais memória corporal. E aí, mas eu gosto dele. Eu acho que ele é útil, eu acho que ele é necessário. Mas, não sei, eu acho que eu me acostumei. Eu não sei se é uma coisa que eu aceito ou se eu só acostumei. Mas eu não vejo como problema. Eu nunca usei lente de contato, né? Provavelmente não me adaptaria, porque eu tô o tempo inteiro com a mão na cara, com a mão no cabelo, com a mão no rosto. Tenho o costume de ficar o tempo todo subindo óculos, mesmo não estando de óculos, né? Então, pra mim, ele é padrão, já faz parte do meu corpo.
Outra pergunta, você falou muito dos desafios que você teve com alguns professores, seja talvez na universidade, que eu me lembre. Eu queria saber se você trazia esses problemas para sua mãe, no caso, né? Se ela alguma vez chegou aí na universidade, tentar conversar para resolver as questões onde você tinha as maiores barreiras, ou você não levava para casa e tentava resolver sozinha, por conta, como que foi isso? Então, eu sempre comentei com a minha mãe, e ela ficava brava, ela queria ir na universidade. Eu vou lá na secretaria, eu falava, mãe, a UFBC não tem uma secretaria, não adianta você ir lá. E aí eu fazia o que dava para ser feito, né, eu diria isso. Então, eu fiz esse primeiro quadrimestre, eu levei ele, carreguei ele. Aí no segundo quadrimestre também vi que foi um problema, mas também com essa questão da matemática, por ser mais visual. E aí eu levei para o núcleo nessa questão dos professores, né? Eu expliquei que eu tive bastante professores que não foram compreensivos. E aí a Vicky, que é coordenadora do núcleo, ela conversou comigo, a gente conversou bastante sobre essas questões, né? Ela que tem me inserido muito nessas lutas. E a gente conversou sobre que sim, tem professores que a gente trabalha com muitas realidades, principalmente na UFBC. A gente tem professores que eles olham para acessibilidade e eles falam, putz, vou tentar ajudar. Tem professores que eles olham para acessibilidade, eles falam, vou ajudar, mas eles esquecem. E tem professores que não estão nem aí. E a gente já teve professores que foram privilégio, que a gente queria privilégio, sabe? E assim, eu já lidei com os 3 primeiros tipos. Eu já tive professores ótimos, eu já tive professores desatentos, e não na UFBC, que eu me lembre, mas eu já tive professores que não estavam nem aí, né? Então a gente acaba tendo que lidar com isso. E aí o que a Vicky faz, ela mostra as leis, ela aponta as leis, ela tenta conversar com os professores. Também a gente tem conversado para fazer o possível de eu pegar, porque eu escolho os professores das matérias que eu vou cursar. E aí a gente tem feito o possível também para eu pegar professores que colaborem com a acessibilidade, né? E tá sendo mais tranquilo também, porque eu peguei mais matérias de humanas, diria, mais escrita, mais conversação, mais interpretação. E se realmente for pro lado de licenciatura em biologia, ou biologia vai ser mais leve, embora eu tenha que encarar todas as matérias da engenharia, né? Você consegue pegar toda a quantidade de matérias, ou você como pessoa com deficiência visual se vê na necessidade de pegar menos matérias? Eu tenho feito o possível para ter um quadrimestre, né, que lá é cada 4 meses, o mais saudável para mim possível. Então, por exemplo, no primeiro quadrimestre eu segui o ideal. No segundo, eu troquei uma matéria por uma matéria da licenciatura. Eu troquei uma da física engenharia por uma da licenciatura, porque eu falei, eu gosto mais. Então, embora vá atrasar um pouquinho a minha graduação, né, eu tenho feito o possível para ter um quad mais tranquilo e mais saudável para mim, para eu não ter que me matar de estudar, porque infelizmente eu vou demorar um tempo a mais que uma pessoa que consiga acompanhar melhor as aulas para aprender algumas matérias. Então, assim, as físicas e as matemáticas vão ser mais difíceis para mim, porque demonstrando aquilo ali na lousa, né? E as monitorias também não são tão acessíveis. E aí é mais estudo em casa, etc. Então aí eu quero programar a minha graduação para eu ter, 4 matérias do que eu gosto e uma matéria que eu tenho que lidar, para ser mais leve. Bom, eu vou refazer uma live que eu fiz falando dos recursos visuais, que eu acho que ela pode ser bastante interessante para você. Para quem não assistiu também, eu recomendo assistirem. Como a gente teve um problema para gravar essa live, eu vou estar refazendo ela de novo. Então, convido vocês a acompanhar, inclusive você, Dai. Obrigada. Eu não tenho grandes perguntas, mas acho que as minhas questões você respondeu. Agora eu gostaria que você pensasse em alguma mensagem que você pudesse deixar para os pais
E alguma mensagem que você pudesse deixar para os jovens, especialmente para esses que vão entrar agora no campo universitário, que vão prestar vestibular. O que você pode dizer para essas pessoas? Primeiro para os pais, vamos pensar primeiro nos pais, né? Eu acho que assim, sejam mais compreensivos, mais atenciosos, mas não sufoquem os seus filhos. Eu acho que assim, existe muita coisa além da saúde para se preocupar. E eu acho que assim, a gente tem que batalhar por uma educação com melhor qualidade para as nossas crianças e para os nossos jovens, sim. E principalmente uma educação com mais qualidade e muito mais inclusiva, porque ela não é realmente. Então, eu acho que os pais eles têm que correr atrás principalmente disso, de ter esse cuidado também. A questão psicossocial eu acho completamente importante, porque eu acho que não adianta você ter um corpo perfeito, uma saúde impecável, se o seu psicológico não é o melhor possível. Então eu acho que o importante é tentar ser compreensivo. Eu senti muita falta de contato com outras pessoas albinas na minha infância, eu acho que isso é fundamental, mas eu também acho que... Porque, querendo ou não, a gente não se sente sozinho no mundo, né? E eu acho que é importante esse cuidado, esse contato, e ser compreensível acima de tudo. Eu acho que tudo se resolve com conversa e compreensão, sabe? Tem muito de você... O que você acha melhor nem sempre é o melhor. Então, converse com seu filho, conversa com seus primos, etc. Não importa quem seja a pessoa com deficiência ou com albinismo, e pergunta o que você pode fazer para melhorar, o que a pessoa precisa, porque nem tudo é como você acha que realmente é, né? O observador é completamente diferente do personagem. A super proteção, entre aspas, foi boa? O que você diria para os pais? Não sei, eu acho que eu sou muito medrosa, eu acho que eu queria ser um pouco mais corajosa com algumas coisas. Eu super entendo o lado dos pais que são super protetores, eu compreendo que é um medo, é uma necessidade para eles, mas talvez eu fosse me sentir mais independente, sabe? Eu acho que já é um processo complicado de passar, e aí quando tem alguém do seu lado com medo, você sente mais medo ainda. Entendi. É realmente compreensível. E realmente muito se confirma, né, de que nós viramos aquilo que o que os pais o que os pais refletem, né? A gente acaba processando no nosso corpo, na nossa mente, né? Isso aí é bem determinante na nossa trajetória. Sim, eu acho que é interessante, pelo menos, embora seja difícil você deixar o seu filho voar, feito um passarinho, uma hora ele vai ter que voar, e aí se ele não souber voar, ele vai cair, entende? É isso que eu penso. E eu queria, abrindo um parênteses, você falou que a palavra deficiência apareceu tarde. Quando você soube que era deficiência, você tinha quantos anos? Eu acho que eu sempre soube, mas é diferente você saber de você entender. Então, então eu lia nos cartões do ônibus aquilo de especial, mas eu não entendia realmente o porquê. Porque eu entendia que eu não enxergava como uma pessoa normal, mas o que eu enxergava pra mim era o meu normal. Então eu achava que pra todo mundo era assim. Eu nunca acreditei, nunca entendi esse padrão de normalidade da sociedade. Então o que pra eles é normal, pra mim era normal. Então eu nunca entendi o que realmente era essa questão de deficiência. Eu fui entender ela mais com 16, 17, 18 anos, sabe? Eu era muito grande, eu era mais madura. Até eu entender que, sim, eu tinha uma deficiência, sim, as pessoas foram negligentes comigo em muitos pontos da minha vida, sim, isso me prejudicou de alguma forma, e sim, as coisas que hoje eu reconheço como, eu diria, abono, não são privilégio, então, não são privilégios. Hoje em dia, eu entendo melhor toda essa questão, de uma forma mais madura, e eu entendo essa questão da deficiência em mim, de perceber que eu sou sim uma pessoa com deficiência e que não existe um padrão de normalidade realmente, mas que digamos que vai ter gente no mundo aí afora que vai enxergar mais que eu e menos que eu.
E, bom, mais um parênteses, que é você dizer o que você quer provar, o que você quer mostrar para a sociedade com o projeto de pesquisa. Você entrou nesse projeto talvez com um ideal maior ou não? Você entrou por uma curiosidade? O meu objetivo inicial era trabalhar a inclusão, né? Mas a gente foi para um lado bem diferente, mas um lado que eu gostei bastante, que é um lado de reconhecimento. Meio que você olha para aquilo e você tem uma visão diferente, né? Do que realmente é. Porque às vezes, quando você fala de uma pessoa com albinismo, você acha que é tudo a mesma coisa, você acha que as pessoas acham que todas as pessoas albinas do mundo são parentes e primos e etc. Mas não, a gente tem que entender que existem vários tipos de albinismo e que a pessoa albina, ela vai ter uma etnia por baixo do albinismo, ela só não tem melanina. Então eu acho que é importante a gente explicar o que realmente é uma pessoa com albinismo e o que é o albinismo, pra gente ser melhor compreendido. Uhum. É importante. Bom, eu quero agora que você deixe uma mensagem para os jovens, né? Para os jovens, seja da sua idade, sejam jovens com deficiência, jovens com albinismo, enfim, assim, que recado você daria para os jovens e um recado à sociedade como um todo? Então são 2 recados, veja bem. Quero que você fale com a juventude da sua idade que vai prestar vestibular, que tem deficiência, que tem albinismo, enfim. E depois que você fale para a sociedade, para encerrarmos. Então vamos lá, para o pessoal que é da minha idade ou mais novinho, você tem direitos, não é privilégio, você pode conseguir fazer tudo o que você quiser. Eu acho que você tem que correr atrás de tudo aquilo que você almeja, porque vai ser mais difícil, sim. As pessoas vão botar por limites e vão falar que você não consegue, mas você consegue sim. E é para tudo ser mais fácil, sabe? Pode ser muito menos doloroso. Eu entendo que é barra, eu conheço outras pessoas albinas da minha idade que ainda não aceitaram o albinismo. E eu sei que é difícil, eu sei que é insuportável você ter aquela pessoa albina falando o tempo todo do seu lado que você tem que aceitar o seu albinismo, mas eu acho que é menos doloroso. Eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil, assim, muita coisa na nossa vida, ela é difícil, a gente sofre com preconceito, a gente sofre com racismo, a gente sofre com capacitismo. E eu acho que quando a gente se une, quando a gente dá as mãos, é mais fácil. Então, assim, para as pessoas albinas em si, né, eu acho que é uma luta que tem que ser de irmãos em si, por isso que eu sempre considerei as pessoas albinas como irmãos. E eu acho que a gente tem que sempre estar se ajudando, sempre conversando, se colaborando. E embora seja difícil, embora você olhe pro espelho e você fala, putz, um fantasma, né? Não deixa isso passar por cima de você em nenhum momento, porque você é mais do que o seu corpo é. Então, embora você não possa tomar sol, embora você não possa tomar sol, isso não te diminui como ser humano. Isso não diminui o brilho que você pode ter, porque você pode brilhar muito mais que o sol. Então eu acho importante isso, né? E para as pessoas não albinas, a gente já tem problema demais, a gente já tem que lidar com coisas demais. Então eu acho que é legal segurar a língua, é uma coisa que eu digo para todo mundo, segurar a língua, porque tem piadinha que para você pode ser algo simples, pode ser algo fútil, mas para aquela pessoa pode doer de verdade, aquilo pode traumatizar. E, não lidem melhor com o capacitismo, né? Porque é uma coisa que o Hilo falou no livro dele, né? Nós precisamos de amigos, nós não precisamos de cão-guia. Mas ainda é muito importante você olhar para o lado e perceber que você tem pessoas que te ajudam, que compreendem e que fazem o possível para você ter uma vida melhor. Então, eu acho muito fofo quando um amigo meu fala assim, não, vamos pra sombra porque a Dai não pode tomar sol. Ou então, Dai, você tá conseguindo enxergar? Eu acho que são coisas assim que aquecem o nosso coração, sabe? E tornam toda a vida mais dura, porque a vida ela é dura para todo mundo. Só que algumas atitudes elas fazem esse mundo ser menos duro, né? Então, lutem pelas causas que não são suas, mas lutem com consciência de que a causa não é sua. Para crianças, eu digo que é importante esse contato com outras crianças albinas. Eu acho que é um processo que
Ajuda bastante, principalmente com a questão do bullying, do preconceito. Eu acho que é legal a gente começar a trabalhar com essa questão do bullying, do preconceito, sim, porque ainda tem pessoas que não entendem direito o que é o albinismo, né? Assim como todas as outras deficiências. Então, eu penso muito, acabo levando sempre para o lado da educação, então eu acabo sempre pensando em inclusão e também nessa questão da gente educar as nossas crianças para elas respeitarem os adultos, para elas respeitarem e serem adultos melhores, porque com certeza. Eu já passei por crianças que olharam pra mim na rua e ficaram encantadas, né? Porque é bem difícil você ver uma criança albina. E já vi adultos me olhando torto, assustados. Então eu acho que a gente está construindo uma sociedade, né? Já dando um recado para a sociedade. A gente está construindo uma sociedade. Então, se a gente quer uma sociedade com melhor qualidade, se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa trabalhar isso desde a pequena escala. Então, educar melhor as nossas crianças, trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiências, para a gente poder realmente ter a mesma qualidade de vida, para a gente ter as mesmas oportunidades. E o mundo, ele é muito grande, né? Ele é muito grande, mas se a gente der todo mundo a mão, a gente consegue dar a volta nele todo. Ah, com certeza. Você fala bonito. De vez em quando eu falo. Bom, você tem mais alguma coisa que você quer colocar, assim? Eu acho que não. Eu acho que muita coisa já foi dita, né, Andresa? E a minha opinião, ela sempre ficou bem evidente o tempo todo. Eu acho que a gente precisa se unir, a gente precisa conversar, a gente precisa interagir, a gente precisa criar essa corrente positiva, né? Demonstrar a força que a gente tem. Bom, eu acho tudo muito válido o que você diz, assim, gostei muito da forma que você pensa e os desejos que você tem, assim, foi muito produtiva essa conversa, né, conversar com você, que é da nova geração, assim, para dar um olhar para esses pais que estão com as crianças aí, que vão crescer, permeados por um mundo que ainda não é liberto de preconceitos, bullying, estigmas e tudo mais. E eu acho que é importante ter esse relato de experiência. E eu fiquei muito feliz com o seu depoimento, né? Você contou a sua vida, que abriu o seu livro. E eu fiquei muito feliz, sou muito grata pela sua participação aqui com a gente, né? Estreando, né, as lives, eu fiquei muito feliz de você estrear, corajosa. Eu que agradeço, né? Desde que eu conheci você e conheci todos os projetos que você tem desenvolvido, todos os projetos que a gente tem se envolvido juntos, né? Eu tenho me sentido... É uma grande inspiração, né? Eu acho que são coisas muito produtivas e positivas, né? E aí, eu acho isso bacana, eu acho necessário. Então, eu que agradeço todos os projetos, Albinismo em Foco, a reunião com a IC, que também foi algo que foi fantástico para mim. E todas as outras coisas que estão chegando aí, né? Que nem a Aliança Global. Então, são coisas necessárias e alguém tem que dar a cara a tapa. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. E, gente, obrigada a todos que assistiram, né? Obrigada aos nossos telespectadores. A gente dará conta depois de ler os recados. Se tiver pergunta, vou passar para a Daiane também. Você pode assistir nos stories, eu vou deixar lá por 24 horas para quem quiser assistir nos stories. Senão, depois, posteriormente, no YouTube vai estar lá. Então, eu agradeço, Daiane, agradeço a todos e no próximo... E vamos para a próxima live, né? Brevemente eu divulgarei qual vai ser a próxima. Então, vem novidades, peço que vocês acompanhem. Você também, Dai. E muita boa sorte. Muita boa sorte no seu curso, né? Na sua graduação. Eu espero que você seja feliz de verdade e vença todos os obstáculos, porque não vai ser o primeiro e nem o último, mas que você tenha a garra para ir em frente. Com certeza, muito obrigada, Andresa, de novo. Agradeço também a todo mundo que acompanhou. E, gente, podem deixar as dúvidas de vocês, o que a gente puder, a gente responde. Nem acompanhe as próximas lives, porque eu conheço esse pessoal e eu sei que
todos eles vão ter coisas maravilhosas para falar, né? Coisas que nem eu sei e também vão ser produtivas para mim. Então, eu acho importante a gente manter essa linha e é uma coisa positiva, né? Então, vamos que vamos. Bom, então vou encerrar a live aqui. Desejo agora uma boa tarde para boa noite para vocês. Mais ou menos, boa tarde. Boa tarde. Aqui, para quem for de fora do Brasil, boa noite, como eu, né? Sigamos juntos na quarentena, porque o amor vencerá. Com certeza. Você quer deixar uma frase? Ah, sei lá, tem tanta frase legal. Mas eu acho que uma frase que eu tenho pensado bastante, né? É que amanhã pode ser tarde demais. Então vamos aproveitar, vamos lidar com as coisas e vamos tentar viver da melhor forma possível. Então tá, muito obrigada, Daiane, obrigada a todos. E vou encerrar, gente. Um grande abraço. Tchau, Daiane, pra você tudo de bom. Até obrigada. o futuro. Até. Até.